Olá, meu nome é Tia Yamashita e eu vou falar hoje sobre 10 verdades não ditas sobre o mundo do trabalho. Como estrategista social, estou em diversas organizações todos os dias resolvendo problemas, né? Problemas ligados às pessoas. E aí surgiu uma ideia, eu falei, poxa vida, se eu já fico resolvendo os problemas aqui quando eles estão no mercado de trabalho, e se eu der algumas dicas para o pessoal que ainda não começou a trabalhar, para poder entender melhor esse jogo, para poder entrar mais preparado quando chegar no universo do trabalho. Então vamos para as dicas? Bom, a primeira é o seguinte, você que ainda está na escola, é muito importante saber que a gente vai para a escola para aprender e não somente estudar para passar de ano. E a diferença entre estudar e aprender está em praticar. É muito importante você praticar tudo que foi passado em sala de aula, né? Fazer as atividades, fazer os exercícios, os trabalhos em grupo, procurar inovar, procurar resolver mesmo aquelas questões, aqueles desafios que o professor colocou, pesquisar a fundo. Quando eu tenho um trabalho, não é simplesmente copiar e colar e entregar o trabalho. Aquele trabalho tem um propósito de você descobrir alguma coisa. Quando você pratica, é que você descobre alguma coisa. Quando você começar a ir para a escola com a firme decisão de aprender, a escola vai ser um lugar maravilhoso, não vai ser um lugar chato, vai ser um lugar de descobertas. E aí você vai ficar ansioso para ir para a escola todos os dias. Então essa já é uma primeira dica. Por que eu estou falando isso? Porque no mundo do trabalho é um lugar onde as pessoas precisam dar resultado. E a gente só consegue dar resultado com conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, vai ficar dando um resultado ruim ou não satisfatório. E isso vai prejudicar muito o seu desempenho, né, aqui no mundo do trabalho. Pensa sempre disso. Quanto mais conhecimento eu tiver, melhor o meu resultado. Para ter mais conhecimento, eu preciso aprender. Para aprender, eu preciso praticar tudo o que eu estou estudando. Tudo bem? Faz sentido? Então, tá bom. Mais uma verdade agora, sobre regras e procedimentos, né? Então, qualquer organização, qualquer empresa, ele é um conjunto de pessoas movida por um objetivo. E para organizar isso, precisa de regras e procedimentos. E de uma forma geral, a gente não entende a importância disso, né? E acaba achando que, tem regra, mas eu posso dar uma burlada, eu posso dar um jeitinho, eu posso fazer alguma coisa. Sem compreender o impacto de não seguir as regras, né? Então, assim, o primeiro dia de trabalho, ou, por exemplo, quando tiver o manual de procedimento, a primeira semana de treinamento, é muito importante prestar atenção e levar a sério. Aquilo tudo foi pensado, estudado de uma forma de facilitar o trabalho daquelas pessoas ali dentro, né? Não é simplesmente, tá bom, vou fazer de conta que eu entendi, na hora eu vejo como é. Não, estude, entenda, pergunte por que funciona, porque tudo tem um sentido, tudo tem uma razão. E a partir daí as coisas começam a ficar mais fáceis para você. E outra coisa, quando você começa a trabalhar, você vai perceber que você está seguindo as regras, mas os outros não. E aí fica aquela coisa, não pega nada não, tem que fazer, teria que ser assim, mas não pega nada não. E aí a gente acaba entrando nessa onda, não pega nada e vai burlando as regras, vai fazendo diferente do procedimento. O que a gente precisa ter claro é, independente do tipo de organização, as regras foram estabelecidas por algum motivo. Se elas não estão funcionando, então precisa mudar, a gente precisa conversar com o gestor para mudar aquela regra. Agora, enquanto isso não foi decidido, aquela regra é a que está valendo, aquele procedimento é que está valendo. Então é muito importante, como profissional, seguir e manter, porque aí você fica uma pessoa confiável. Eu sei que você segue as regras, agora eu sei que você não segue as regras, então eu não sei o que você faz ou como você faz. E aí, como é que eu vou confiar em você? Seguir as regras é muito importante, tá? Quem é a pessoa mais importante quando você estiver trabalhando? Seu cliente, né? E aí tem vários clientes. Nós temos o cliente final, se você está trabalhando no lugar. Então, quem é o seu cliente? A pessoa que você atende, a pessoa que está no balcão, é para quem você vende as coisas. Esse é o seu cliente? Ele é a pessoa mais importante. É importante atendê-lo bem, é importante
ver a necessidade dele. É importante que ele se sinta importante, né? É importante que ele se sinta importante. É importante que ele tenha a sua necessidade atendida, tá? Então, isso é uma coisa boa para você fazer. Você tem as regras, sim, você tem os procedimentos, mas no calor da hora você precisa também ver que o cliente é a pessoa mais importante. A gente não pode deixar de ser humano também, né? Porque nem sempre a regra prevê tudo. E aí é importante você ter o lado humano, e do outro lado você tem um ser humano, né? E como você vai proceder como ser humano? Então, entender quem é a pessoa mais importante. O ser humano é a pessoa mais importante, né? Isso é uma questão que às vezes a gente esquece. Próxima. Você está em constante evolução, né? A partir do momento que você entrou no mundo do trabalho, independente da função que você esteja fazendo, pensa, agora é um tijolinho que eu estou construindo na minha casinha. Toda atividade, tudo que você está fazendo é uma construção, né? Então, fazer bem feito, fazer... às vezes as pessoas querem muito fazer rápido. Eu quero fazer rápido, eu quero fazer rápido. Só que na ânsia de fazer rápido, acaba fazendo mal feito, né? Não sabe fazer direito. A primeira regrinha que eu acho importante é aprenda a fazer direito. Mesmo que demore no começo, mas você aprende a fazer direito. A velocidade vem com a prática. E no começo, o mais importante é aprender a fazer direito. Então, assim, pergunte, leve sempre seu caderninho de anotação, escreva, anote por que foi feito aquilo, e aí você vai aprender a fazer certo. Eu acho que é um dos primeiros passos para a gente entrar no mercado de trabalho. Aprender a fazer certo. A velocidade vem depois, tá? À medida que você já está fazendo direito, aí com a prática a velocidade vai vir. Tem gente que tem uma vontade de fazer rápido, mas fazer mal feito não é legal. Além de perder material, perde tempo, perca o cliente, não é bacana, tá bom? O Big Brother é aqui. Gente, eu já me perdi nas dicas, não sei ainda mais se eu tô na quinta, na sexta, vou falando aqui, tá? Se for vai ser mais de 10, com certeza, então vocês já estão no lucro. O Big Brother é aqui. Você pensa que o Big Brother é só lá na televisão? Não. Quando você entra numa empresa, todo mundo sabe exatamente o que você está fazendo. O que você está fazendo, o que você está falando, o que você está pensando, tudo. Então, é importante saber, né, que todo mundo está vendo você está sendo avaliado a todo momento, está sendo julgado sim, e pode ir para o paredão a qualquer momento. Essa é uma informação importante, né? Não é só o teu chefe que está te olhando, o teu parceiro, a pessoa que trabalha com você, o cliente que você está atendendo, todo mundo está percebendo você, como no Big Brother, né? Que você é exposto no trabalho também. Então, é importante ser educado sempre, a integridade, né? Para não ficar falando uma coisa para uma pessoa, outra coisa para outra pessoa, porque não adianta depois você falar, não, mas eu não falei aquilo, mas eu não fiz aquilo, né? Porque às vezes a gente tem uma prática, né? Desde a época da escola, de que, na frente do professor a gente fica lá certinho, aí o professor sai, a gente já relaxa, né? E faz. Mas assim, no trabalho não tem esse momento, não. Você vai ter que ser quem você é e você vai ter que ser o seu melhor o tempo todo. Como não dá para fingir, é melhor você procurar ser uma boa pessoa, um bom profissional sempre. Tudo bem? Falando ainda de cliente, né, é muito importante você perceber o cliente interno. O cliente interno é o seu chefe, é a pessoa com quem você deve o comando, né? Que é a pessoa que está ali cuidando de você, o seu chefe, o seu coordenador, o seu responsável. Ele é o seu cliente interno. Você precisa saber o que interessa para ele, o que é importante para ele e o que ele gosta. Isso é importante, para você poder atender a necessidade dele, né? Se ele está atrapalhado, se ele está com muita coisa para fazer, você vai procurar ajudar ele, né? E não trazer mais problema para ele, né? Então, sempre também tem essa questão. De que forma eu vou ajudar o meu chefe? A cabeça da gente, a gente tem que pensar assim, eu quero ser o melhor funcionário dele. O que eu vou fazer para ser o seu melhor funcionário? Ou então, se você determinou isso, você pergunta para ele. Você pergunta para ele assim, o que eu preciso fazer para ser o seu melhor funcionário? E aí ele já vai te dar as dicas, né? Olha só que coisa bacana. Isso aí ninguém falou para você, são 10 verdades importantes aí para o mundo do trabalho.
e autoconhecimento. Aí a gente vai falar, é muito importante a educação emocional, né? Muitos profissionais excelentes perdem oportunidades porque não conseguem se controlar. Então, como que eu vou fazer isso? Autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, melhor você vai aprender a ser mais disciplinado e se controlar, certo? As emoções estão aí com a gente, né? Ah, mas eu não aguentei, eu explodi, eu xinguei mesmo. Então, só que qual é o impacto disso, de perder o controle, de subir nas tamancas? É um impacto grande quando a gente fala ainda mais de começo de carreira. Então, o autoconhecimento é uma forma de você se conhecer, entender você, o que te irrita, por que você ficou irritado, por que você ficou tão nervoso. E aí, quando a gente se conhece, a gente começa justamente a ter os mecanismos para poder aliviar aí as nossas próprias questões. Tudo bem? Mais uma dica aí. Quando a gente fala de trabalho em equipe, porque a gente está trabalhando numa empresa, então a gente está trabalhando em equipe. Aí, qual é a diferença de trabalhar sozinho e de trabalhar com equipe, né? E essa característica, essa habilidade, ela é muito importante para quem vai trabalhar, né? Porque ele não fica pensando só no eu, ele pensa no nós, ele pensa no todo. Isso é trabalhar em equipe. Então, isso, quando eu tenho essa consciência, ele vai permear todo o meu comportamento ali dentro da empresa. Por exemplo, quando eu sair de um ambiente, eu sair da minha sala, eu deixo tudo no lugar. Se eu usei a sala de reunião, quando eu terminei de usar, eu deixo as cadeiras exatamente como eu encontrei. Quando eu uso o banheiro, eu procuro deixar ele exatamente ou melhor do que eu encontrei, né? Então, isso é trabalho em equipe. O pessoal pensa que trabalho em equipe é só lá quando eu estiver trabalhando. Não. É sempre pensar no nós, é sempre pensar no outro, né? Então, assim, chegar numa mesa toda bagunçada, com tudo desarrumado, aí eu tenho que perder tempo arrumando. Então, se eu já utilizei aquela mesa, eu deixo tudo organizado. Isso é trabalho em equipe. Faz sentido? Olha só, coisas simples, tá? E eu tenho até um exemplo, assim, no Japão, por exemplo. Uma vez eu estava chegando cedo, nós éramos os primeiros a chegar naquela empresa. Eu estava acompanhando um dos executivos. E quando a gente chega cedo, põe o carro no estacionamento, vai colocar na vaga perto da porta. É verdade ou não é? Normal. Por que a gente quer chegar cedo? Para pegar o melhor lugar. O melhor lugar é o lugar onde você anda menos, então você põe o carro perto da porta. Pois esse executivo, chegando comigo, ele foi o primeiro a chegar. Ele pôs o carro na última vaga do estacionamento, lá no fundão de tudo. Aí eu tava de sapato alto aquele dia e falei, nossa senhora, o que eu vou fazer agora? Vim andando aquele estacionamento todinho até chegar na portaria. E aí eu perguntei, se nós chegamos primeiro, por que não deixou o carro na porta, né? Facilitar até a minha vida, que eu tava com o sapato alto. E ele falou, justamente porque nós chegamos mais cedo, vou deixar o carro no lugar mais distante, porque nós temos tempo suficiente para caminhar e chegar na empresa, não tem problema nenhum. Eu estou imaginando aquela pessoa que chegou atrasado, que por algum motivo pegou trânsito, teve que levar o filho na escola e atrasou alguma coisa, e ele está chegando no horário em cima. Que bom seria ele chegar e ter uma vaga bem na porta para ele não perder a hora do trabalho. Quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, isso é trabalho em equipe. Isso é pensar no nós, não pensar somente em si. Foi uma paulada aquele dia, mas eu aprendi isso. Eu acho que é uma coisa importante. Outra coisa, falando de aprender com os erros. A gente aprende com os nossos erros. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Às vezes a gente acerta e não sabe por quê. Agora, quando a gente erra, a gente amarga a dor de errar, mas aí pensa, reflete e aprende, né? Então, vamos aprender. E a gente não tem que ficar chateado quando uma pessoa corrige a gente. Muito pelo contrário. É preciso ficar feliz. Por quê? Na escola, quando o professor corrige a gente fala, ai, que chato, o professor corrigiu, deu negativo ou deu errado. Fica chateado. Na verdade, no mundo do trabalho, se alguém corrige você, você tem que ficar feliz. Você tem que agradecer. Por quê? Porque ele está te ensinando como ser profissional. Ele está te ensinando como fazer melhor. Inclusive, profissionais mesmo, faz o trabalho e fala assim, o que eu posso fazer para melhorar? Olha, isso é humildade, isso aí é profissionalismo. Sabe que não está pronto, né? Agora, quando a gente
corrige, a pessoa fica com raiva, fica brava, isso aí não vai evoluir muito, né? Porque ele acha que ele já é muito bom, ele acha que ele já sabe tudo. E vamos combinar. Quem já sabe tudo já pode morrer, né? Porque a gente tá aqui para aprender todos os dias, né? E tudo que a gente está fazendo, a gente vai deixar um legado, né? As pessoas vão lembrar de você. Ah, a Tieme trabalhou aqui. Trabalhou quanto tempo? Trabalhou 1 ano. Você lembra dela? Lembro. O que você lembra dela? É isso que vai ficar, percebe? Qualquer lugar onde você estiver, você vai deixar um legado. Então é para pensar, que legado você quer ter? O que você quer? De que forma você quer que as pessoas lembrem de você? Essas são algumas dicas aí, algumas verdades não ditas sobre o mundo do trabalho. Eu espero que tenha sido útil. Foi mais de 10, né? Eu perdi as contas, mas foi mais de 10. E é isso. Meu nome é Tieme Yamashita. Eu falo sobre Mottainai, sobre desperdício. E especificamente aqui nesse vídeo, eu estou focando sobre o desperdício quando você não sabe algumas coisinhas no mundo do trabalho, né? Então, é uma forma de eliminar esse desperdício, de aumentar as suas possibilidades, né? Eu tenho um projeto chamado Caia na Real, destinado justamente a preparar os jovens para o mundo do trabalho, para eliminar esses desperdícios. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!